Senhor, Santo Salvador, inclina-te a ouvir e dá-nos tua paz. De agora, vamos encontrar no livro de Mateus 14, nos versículos 22 a 33. Todas as mensagens que vão andar por aqui, vai se decorrer muito mais nesses capítulos aqui. O nosso tema de hoje, dessa mensagem de agora, quando Pedro viu a tempestade. Quando Pedro viu a tempestade. Tempestade temporal. Tempestade temporal é uma perturbação atmosférica violenta. É uma perturbação atmosférica violenta, geralmente associado com chuva muito forte, ao granizo, o vento forte, trovões, os raios ou nevascas, figurando sofrimento e desgraça, figurando barulho repetindo, intenso e violento. Moçambique já registrou o ciclone de maior duração. Já registrou no Oceano Índico e chamou-se de Eline. Tinha pico de vento a 185 km por hora e fustigou em 22 de fevereiro do ano 2000 e dissipou-se no leste da Namíbia no dia 29. Foi uma semana de sofrimento. Depois da tempestade, ainda houve fortes descargas pluviométricas que duraram mais de 5 dias. Muitas casas foram destruídas. Muitas pontes foram desabadas. Muitas machambas e áreas ficaram inundados por muitos meses. Houve mortes por naufrágio. Houve morte por naufrágios. Muitos pescadores foram surpreendidos com a tempestade, estando no alto mar, fazendo a pescar. Foram surpreendidos com esta tempestade. Muitos perderam os bens que tiveram. Tinham que começar de novo. Foi a primeira tempestade no nosso século, fustigar o Oceano Índico, que desde a nossa história foi a primeira tempestade que houve na nossa era. E é típico das tempestades. É típico das tempestades
já podemos compreender melhor nga swi kota ku ve swi pima a khwasi situação dos discípulos que enfrentavam no mar. nga swi pima khwasi leswi a vaphikizani va nga Nós podemos compreender melhor da situação que estava a se encontrar os discípulos. nga swi pima khwasi hi leswi ku no ha swi tiva Os discípulos estavam sendo fustigados a vaphikizani va wabiwa hi moya sobre uma tempestade. hi moya Já era o barco estava no meio do mar, a nga lava yi swi kota ku ve hi ndzeni ka bimbi lutando para um lado para o outro. na va lwa seno va ya seno A traseira era longe, etango a ku ve a traseira era longe, handla ku hi kule a frente era também inserido, etango phambeni era inserido chegar. etango Aliás, era incerto chegar. a swi kota ku ve swi nga tshembisi Portanto, os discípulos estavam no meio sem saída. etango a va hela kargeni na va nghena ku huma Os discípulos não tinham saída. a va nghena ku huma vaphikizani Jesus viu os discípulos Yesu a va vona vaphikizani remando desesperadamente, va swi kota ku ve va zama ni ku ve va rema na va remando va swi desesperadamente. kota ku ve va rema na va swi kota ku ve va Nunca poderia se esquecer desta aventura a swi koteki ku ve swi nga vakiliwa se pudesse sobreviver. loko u swi kota ku hanya Os discípulos não podiam se esquecer desse sucedido va nga fanele ku ve va swi rivakela depois loko va deles hanya. se salvar. loko va swi kota ku ve va hanya a hi swa ku swi E como rivakela Jesus nunca abandona os seus, kota jesu ka a nga tsiki Jesus nunca abandona os seus, kota leswi jesu ka a nga tsiki vakwe não tardou a chegar. a nga hlwelanga ku chikela É essa tempestade a moya lowo Deus permitiu nungulu u vumela para testar a confiança dos discípulos. kasi wa swi kota ku kamba Deus a ku tshemba ka permitiu que vaphikizani. haja essa tempestade nungulu u vumela ku hi para kwala moya lowo permitir testar a confiança dos kasi discípulos. wa swi kota ku ve u swi kota ku ve u testara a ku tshemba ka Os discípulos vaphikizani. lutaram a vaphikizani va lwile com todas as suas forças, mitamu ya zviyonhle com todas as suas forças. mitamu ya O barco se enchia de água. ani leswi a nga lava yi wo O tala barco enchia de água, a nga lava yi tala mas ninguém pulou wu hava nga tlula para experimentar, completar a viagem a nado. kasi a swi kota ku ve a chikela laha nga ya Todos permaneceram no barco. voxe va swi kota ku ve va simama nga laveni Todos se mantinham no barco. voxe va swi kota ku va va yi kona nga laveni O que aconteceu swi swi nga humelela com os discípulos ni vaphikizani mostra-nos swi hi komba leswi que devemos, em situações, va lava ku ve ndzeni ka swikarati somos encorajados hi swi kota ku ve hi a dyiliwa leswaku seguir em frente. a ku ya phambili Mesmo se mostrando difícil hambi swi kumisa a ku bindza e complicação a situação, ni swikarati devemos prosseguir. swa lava ku hi ya phambili Devemos prosseguir. swa lava ku hi ya phambili Na iminência de naufrágio, ndzeni ka ku ba ka moya certo tal como Pedro, phasi hi leswi pedro devemos clamar por socorro. ha swi kota ku ve hi kombela a ku vuniwa Senhor, hi ku hosi salva-me. ndzi hanyisa Senhor, hosi salva-me. ndzi hanyisa Irmãos, vamakati nós podemos ouvir a voz de Jesus? hi nga zwa gizu ga jesu Podemos ouvir a voz de Jesus? hi nga zwa gizu ga jesu Ninguém precisa de desfalecer, a swi lavi ku munhu a swi kota ku ve a nga chorar ou desanimar-se. a rila kumbexana ku ve a nga ha tshembi Não precisamos de desfalecer, a swi lavi ku ve hi yima kumbexana ku pois a semelhança de Pedro, swa lava ku ve hi fana na pedro podemos olhar as trevas, hi nga swi kota ku hi cuka podemos olhar as trevas hi nga cuka munyama para as provações ao nosso redor. ni swiringwi swi kota ku ve swi kona ndzeni ka hina O Senhor toma a mão. a hosi ya swi kota ku ve O Senhor toma a mão de Pedro a hosi ya khoma a e pedro salvou. yi mu hanyisa Temos, pois, um Salvador. hina ni muhanyisi ina Temos um Salvador hina ni muhanyisi em ina toda a provação
dizendo que as caras tu joga. Devemos confiar no Senhor, Fala com o Tsemba o Caê. Deus de Israel, A Mungu Loca e Israel. Ele será o nosso auxílio. Amém, igreja? Nós temos um Deus de Israel. Mungu Loca Esse Deus de Israel pode ser o nosso auxílio. Mungu Loca Israel. Agora conta com a Muhangi. Pode ser o nosso auxílio quando nós passamos das dificuldades. Quando nós passamos dos problemas, esse Deus tem poder para nos ajudar. Vamos ver aqui o que está a dizer a irmã Elenoai. No livro manuscrito 191, página 10. A irmã Elenoai diz o seguinte: é nos violentos temporais que podemos alcançar. É nos violentos temporais que podemos alcançar as revelações mais profundas sobre o amor divino. Ela continua a dizer: as tempestades não vêm para nos derrotar. Não vem para nos derrotar, mas sim para fortalecer a nossa fé. Para fortalecer a nossa fé. Para fortalecer a nossa fé. Desperta, igreja.